capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade esta que tem sido distorcida para fazer de você uma marionete escrava de suas próprias necessidades e crenças. E por meio desse vídeo eu venho te salvar dessa armadilha e te fornecer a verdade de que a igreja, lugar este que a sociedade, inclusive você, acredita ser inquestionavelmente o caminho para a tua salvação, é na realidade o caminho para a tua perdição. Saudações calorosas em função com a carga horária que te encontras. Eu sou Anselmo Mussamba e você está no canal Conquistar o Sucesso ou Morrer Tentando. Mas a revelação que eu te trago hoje vai contrastar diretamente com as tuas crenças e te deixar inteiramente desconfortável. Mas meus parabéns, porque se é a única forma que te dá a oportunidade de tirar a venda dos teus olhos e definitivamente encarar a verdade que desde sempre a religião tem te impedido de ver de uma vez por todas. Bem, segundo a Bíblia, a humanidade começou com Adão e Eva, mas cientificamente falando, começou com os primatas primitivos. Mas independentemente de em qual teoria você acredita, de uma forma ou de outra, o homem teve uma necessidade inquestionável, que é acreditar em alguma coisa. Tal coisa que fosse de poder inestimável e que fosse o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. E ali começa o princípio da diversidade de atribuição dessa crença. Em algumas regiões adoravam o sol, em outras adoravam o gado. Enfim, ao longo do tempo o homem foi se desenvolvendo e se transformou no que é você hoje. Assim, perfeito como és, com um corpo moderno, alma, espírito e um cérebro, com o sistema operacional mais desenvolvido de todos os tempos. E o melhor, a tua crença definitivamente está consolidada. Você encontrou o verdadeiro depositário da tua crença, a força superior do universo. E com essa evolução se acompanha simultaneamente o desenvolvimento das empresas não tributáveis, ou seja, as igrejas, que é composta por pastor e ovelha. Mas para que haja essa conexão que você como ovelha tem com o pastor, tinha que haver um terceiro elemento, a Bíblia, consagrada como escrituras por inspiração divina, e que por mais boa que seja, tem servido como a principal ferramenta de manipulação do sistema maquiavélico religioso. E você que sempre teve a necessidade de acreditar em alguma coisa, simplesmente como uma epífane invade o teu cérebro, dizendo, é ele. E aí pelo poder da prova social você vê todo mundo aderir. O que você faz? Simplesmente segue. E muitos pastores com uma mentalidade empreendedora viram na religião um grande nicho a ser explorado e que tem o potencial de gerar lucros sem precedentes, pois não é tributável. E decidiram buscar na Bíblia uma ferramenta que te atraísse magneticamente à igreja. E sabendo dos estudos da psicologia, descobriram a tua emoção humana, que é uma das maiores potencializadoras das tuas ações, que é o medo. E decidiram conciliar este medo com a ferramenta buscada na Bíblia, que é o pecado. Só que o que desperta o teu medo não é o pecado em si, mas sim a consequência que advém desse mesmo pecado, que é o inferno. E a igreja foi tão ardilosa nesse método que ela mesma criou um antídoto para esse problema. Então o fato de você pensar na aniquilação eterna, você pensa, não, eu não quero ir para o inferno. E pelo fato de seres humanos e nós seres humanos naturalmente abominamos o sofrimento, automaticamente você vai buscar uma solução para se livrar do problema que é o pecado e da consequência que é o inferno. E aí nesse momento a igreja entra com a solução, te trazendo numa bandeja dourada em forma de conversão. E aí você se converte, mas a tua conversão não é baseada na sua comunhão com Deus, mas sim no medo que você tem do inferno. E no livro Mais Esperto que o Diabo revela a Napoleão que o medo daquilo que não existe é muito mais eficaz para puxar as pessoas para o seu mundo do que o medo daquilo que existe. Ou seja, quem já viu o inferno? Então, significativamente é algo que simplesmente existe na imaginação das pessoas. A igreja traz isso para você e automaticamente ativa o teu medo. E quando a emoção do medo invade o teu ser, automaticamente você perde a consciência da razão. Ou seja, todas as tuas atitudes serão baseadas no medo. E geralmente as coisas ocorrem tão rapidamente que passam muito abaixo da tua linha de percepção. E você pensa que é você a tomar aquelas decisões, mas na realidade você está a ser conduzido.
Você acorda na bela manhã de domingo, se prepara rapidamente e vai a correr na igreja, pensando eu tenho que ir para a igreja, adorar a Deus para poder não ir para o inferno. E na realidade, com esse teu pensamento, é exatamente esse teu pensamento que te levará ao inferno, que te fará viver um inferno cá na terra. Por quê? Porque você faz as coisas baseadas no medo. Você vai para a igreja com medo do inferno, não de fato para ter aquela união, aquela comunhão com Deus. É exatamente por esse mesmo medo que a demanda dentro desse negócio não tributável cresce e se multiplica anos após ano. E com muita procura e oferta escassa, os empresários que não pagam imposto viram a necessidade de expandir o negócio. E aí uma série de religiões e crenças, diferentes igrejas começaram a se instalar a cada canto do mundo. E uma das consequências que isso gerou é exatamente o que rola no mundo empresarial. Competem entre si mesmos e falam mal uma das outras. Você notará a síndrome predominante dentro deles, a síndrome de superioridade. Cada um considera-se superior do que o outro. De que a minha religião diz a Deus, a minha religião é a melhor, aquela religião é falsa, e simplesmente a minha é que é verdadeira. Eu realmente estou onde Deus está. Então, como no mundo artístico, você notará que cada uma tem o seu flow. Por exemplo, se você for na igreja adventista, ao invés do culto, você vai pensar que aquilo é uma gala de premiação do melhor modelo. Parece que eles vão para a igreja para mostrar o quão bonitos eles são. Então decidi ir para Pentecostal. E mano, o barulho. Mas alguma coisa me fez permanecer. E quando começou a pregação, caraça, ele realmente tem o dom da palavra. O pastor pregava de uma forma como se estivesse a avistar o demônio. E ele queria agarrá-lo, massacrá-lo. E a melhor parte, a animação. Meu Deus, eu definitivamente descobri onde é que os nossos culturistas têm tirado os toques para coreografar suas músicas. No domingo posterior eu decidi visitar a igreja católica. E nossa, civilizados. Missa tranquila, e quando você tenta se exaltar no momento do evangelho, dando uma de pentecostal, o protocolo no estilo Kunamata ele chega. Adora abaixo, moningue tá maluco. E o grupo coral, mano, eles realmente sabem colocar nota no beat. E se você for um músico, independentemente do estilo, eu te aconselho a fazer parte de um coral católico. Mas enfim, na igreja católica é tudo com notas, tudo muito calmo. E até o padre, ao pregar o evangelho, ele prega com notas. Enfim, surgiram outras religiões e muitas seitas religiosas. E se popularizaram tanto que hoje a religião é um dos 3 maiores pilares da sociedade, junto com a família e a escola. É exatamente desse jeito que se forma a tríade, que tem o potencial de tirar de você o poder de sua própria vida e aí passa inteiramente a te controlar. E se você desconhece a relevância desse poder, o impacto que esses 3 pilares efetuam na tua vida, aqui no canal tem vídeos falando especificamente de cada um deles. Então, voltando para cá e foco total aqui, se você pensa que esse é o fim dos estragos que a religião causa na tua vida, muito pelo contrário, esse é simplesmente o método que ela utiliza para te atrair, pois é ali que definitivamente começa o teu caminho para a alienação. Então lá vai as diferentes formas que a igreja utiliza para acabar com a tua vida. Te ensina a bajular a Deus, nunca a orar. Aprecie exatamente como é que as pessoas oram dentro da igreja e até mesmo fora delas. Para te faça ainda melhor, aprecie as palavras que você utiliza e o sentimento predominante ao se dirigir a Deus. Geralmente são pedidos como uma boa vida, saúde, desejar que os problemas acabem. E com isso você super elogia a Deus. Você utiliza todas as frases de grandezas que existem para descrever Deus. E posteriormente você faz o pedido. Ou seja, você bajula para que Deus te conceda graças e bênçãos. E só para teres uma noção, Deus é o Criador de tudo. Então ele já sabe que a força superior do universo, ele já sabe que é o Criador dos céus e a terra. Então você não precisa fazê-lo lembrar. Se você sabe que Deus é, e se você realmente aceita Deus, Deus já sabe disso. Então o que você precisa é simplesmente reivindicar aquilo que você deseja. E a partir de suas ações mostrar que você realmente merece aquilo que você busca. Então você não precisa dizer, ai Deus, você quer a grandeza das profundezas. É desnecessário. Deus já tem conhecimento disso. Ele é omnisciente. Então para de bajular a Deus e passe a mostrar que você realmente merece aquilo que você pede, aquilo que você deseja. E se você deseja que os problemas parem, o meu conselho é que te aniquiles e vás para o paraíso. Lá sim você não terá problema. Você está no mundo e o mundo em si é um problema que você tem que resolver a cada dia que você abre os olhos e acorda. A igreja te ensina a colocar tudo
nas mãos de Deus, alimentando dessa forma a preguiça de fazer o que tem que ser feito para conseguir aquilo que você deseja. Pois tudo aquilo que você sente a mínima dificuldade em fazer, automaticamente você se pega dizendo: entrego tudo nas mãos de Deus. E aí simplesmente fica sentado à espera que Deus vá tudo para você e depois te traga numa bandeja dourada tudo o que você pediu e sentou esperando. Olha, eu te aconselho a parar de assistir essa novela incrível que a igreja tem contado para você, porque isso está declinando a tua vida aos poucos e sem você dar conta. Adote o seguinte princípio para você: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Te dá uma percepção errada sobre dízimo e oferta, dizendo que os 10% de tudo que você ganha deves levar à igreja, sem fazer menção aos mais necessitados. E quando na rua alguém te pede uma esmola, você simplesmente passa por ele. Apesar de teres a capacidade de ajudar, você não ajuda. Mas quando se trata de igreja, você nunca esquece o dinheiro do ofertório, e quando o salário cai, você corre imediatamente para a igreja e leva os teus 10%. E no processo da tua casa para a igreja, você passa por várias pessoas necessitadas da tua ajuda. Passas por eles fingindo não vê-los e levando o teu suado 10% para a igreja. E como é que achas que Deus tem olhado para você? Sabe, faça o seguinte: saia qualquer dia pelas ruas e observe só quantas pessoas precisam de ajuda, que ali você perceberá que o teu suado 10% tem levado no lugar errado. Te ensinam sobre oração, que se resume em ficar trancado no quarto, se ajoelhar e fazer uma série de pedidos e posteriormente aguardar pelas bênçãos. Mas sabes qual é o verdadeiro sentido da oração? Essa palavra é composta por duas: ora e ação. Ou seja, você faz o firmamento verbal do que desejas e pelo que és grato, e em seguida você tem que fazer acontecer, vingar o teu pedido, entrar na labuta para você conquistar exatamente aquilo que você pediu. E se você é grato, agradeça de forma a ajudar as pessoas de alguma forma. Te dá a interpretação errada sobre o teu tempo versus o tempo de Deus. Tudo bem, as coisas nem sempre acontecem no tempo em que a gente determina, mas o tempo de Deus é aquele que procede o teu tempo. Ou seja, você precisa elaborar planos, definir metas de modo a atingir os teus objetivos. E você precisa estipular datas nas quais esses objetivos serão cumpridos. E fique consciente que na maioria das vezes, essas datas não serão cumpridas. E fracassos e tropeços geralmente são ensinamentos que você precisa se atentar a eles e utilizar aquilo a seu favor. Tentar vez após vezes, de modo a cumprir aquele objetivo. E na qualidade do tempo de Deus ser aquele que procede o tempo do homem. Estando consciente disso, você não pode simplesmente esperar sentado à espera do tempo de Deus, porque dessa forma o tempo de Deus nunca chegará. Por quê? Porque você não faz nada a respeito. Você não fez o teu tempo ainda. O teu tempo é aquele que você fracassa vezes após vezes, mas nunca desistes. E esses fracassos é um período de aprovação que você tem que passar para se mostrar capacitado a conquistar aquilo que Deus preparou para você, no denominado tempo de Deus. Então aguarde pelo tempo de Deus, mas não aguarde sentado. Vai, corre atrás e continua a insistir naquele teu objetivo. É exatamente dessa forma que o tempo de Deus chega até você. Ensina a pedir o que desejas, não a capacidade de conquistar o que desejas. Vejamos, Salomão se tornou o homem mais rico e sábio de todos os tempos, mas em momento algum ele se ajoelhou para pedir essas riquezas para Deus. Em vez de riquezas, ele se ajoelhava para pedir a erudição divina de modo que lhe proporcionasse a sabedoria. E você não consegue o que queres, porque o teu foco está no objetivo final, não na capacidade que vai te garantir durante o processo. Você quer enriquecer o teu bolso antes de enriquecer a tua mente. E por não saber a relevância da forma que Deus age na tua vida, você simplesmente deixa as oportunidades passar. Por exemplo, se você pede amor, Deus, pela sua capacidade estupenda de justiça, não vai te proporcionar amor, mas sim a oportunidade para você poder amar. Isso geralmente vem em forma da birra da tua mãe, da chatice dos teus irmãos e do comportamento irritante daqueles ao teu redor. E ao invés de enxergar os sinais, ao invés de você aproveitar essa oportunidade
você acaba respondendo com a mesma moeda. Se você pede riqueza, Deus te tira até o pouco que você tem, para você se provar capacitado para conquistar o extraordinário. Porque na maioria das vezes aquilo que a gente já tem é o que nos impede para conquistar aquilo que a gente deseja. Então nem tudo que a gente perde deve ser visto exatamente como uma perda, mas sim um livramento que te dará a capacidade de arranjar formas e a conquistar coisas melhores do que você tem. Então você deve se atentar aos sinais. E lembra, não corra atrás do teu objetivo final, mas sim corra atrás do meio que te dá a capacidade de conquistar tal objetivo. Te ensina a decorar taxativamente os livros, capítulos e versículos e as teorias escritas neles, mas nunca te ensina a refletir sobre elas, o verdadeiro sentido de meditar, de modo a descobrir como aquilo pode ser aplicado na vida real. E feito isso, no que te torna? No famoso evangelista, no pregador que tem a Sagrada Escritura na ponta da língua, que se propõe a espalhar para tudo quanto é canto, evangelizar tudo quanto é pessoa. Aquilo que sem a sua aplicação e interpretação lógica são meras teorias na cabeça de um fanático religioso. Por exemplo, toda vez que me encontro com um evangelista, eu permito que ele me ensine sobre a palavra. Mas quando eu tomo a palavra, eu diretamente pergunto: como é que você aplica tudo isso que acabaste de me ensinar na tua vida? E quais são os resultados que obtiveste dessa aplicação? E quando eu verifico inconsistência na sua resposta, eu acabo virando evangelista, dizendo que o que ele ensina não tem valor nenhum se não o aplica. Então, antes de espalhar sem fundamentos aquilo que você aprendeu, você deve filtrar, absorver e depois aplicar na tua vida e posteriormente ensinar com mais propriedade. Pois dessa forma você tem fundamento, que é a sua própria experiência. Enraiza em você a crença de que se a tua vida não está da forma que você gostaria e as coisas estão a dar errado, é porque você está possuído por um demônio. E você, como a ovelha perdida, acredita. E começas a clamar aos céus, bajulando a Deus para que te livre daquele mal. Mas acredita que quando as coisas na tua vida, você acredita que acontecem por fatores externos, como demônio, azar, destino, automaticamente você tira de si mesmo o poder de fazer alguma coisa a respeito. Se você deseja que a tua vida ocorra exatamente da forma que você deseja, adote a seguinte mentalidade: você é o demônio na tua vida e ao mesmo tempo um anjo capaz de mudar tudo e fazer acontecer o que você realmente quer que aconteça. Arranque de uma vez por todas a crença que o pastor colocou dentro da tua cabeça e saiba que se as coisas dão errado na tua vida, é porque você é o culpado. É porque você está a pensar de forma errada, estás a agir de forma errada e consequentemente estás a ter resultados errados. E se você quer que as coisas deem certo, o que você precisa fazer é simplesmente mudar a tua mentalidade. Mudando a tua mentalidade, você muda as tuas ações. Mudando as tuas ações, você muda os teus resultados. Exatamente como ocorre o processo de manifestação que T. Harv Eker descreve na sua maravilhosa obra intitulada Os Segredos da Mente Milionária, que diz: pensamentos geram emoções, emoções geram atitudes, atitudes geram hábitos, hábitos geram resultados e os resultados geram o destino. Então, as coisas na tua vida não estão aí da forma que você deseja. Você deve começar da raiz, a tua mentalidade. É mudando a tua mentalidade que você consegue mudar a tua vida inteira. Te ensinam a ser pobre, romantizando a pobreza com parábolas como as descritas no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, pois a eles pertence o reino dos céus. E você, como ovelha, apesar de não concordar, você simplesmente grita amém. Mas sabe, eu ainda nem entendi o verdadeiro sentido dessa parábola. Mas indo numa análise simples, pobreza é vazio, falta de produtividade. E nesse caso, para estar conectado a Deus, não é suposto você ser rico de espírito? Será que é atraente para Deus pessoas alienadas? Pessoas que por mera influência se deixam levar por força da sua pobreza de espírito? Bem, provavelmente você tem uma interpretação melhor que a minha. Mas o pastor, sem dar a mínima explicação a respeito, ele continua citando Mateus capítulo 19, versículo 24, onde Jesus diz: é mais fácil um camelo entrar no furo da agulha do que um rico no reino dos céus. E os pobres de mentalidade, apesar de possuir conhecimento taxativo sobre figura e de estilo e conhecimento literário, você simplesmente leva isso ao pé da letra, construindo em você a crença de que a riqueza é a raiz de todo o mal. E se você adquiri-la, automaticamente és um homem pecador, cuja herança será o inferno. Mas o pastor não te dá nenhuma explicação para esclarecer essa parte. E entenda, eu vou pegar a minha própria Bíblia e te explicar essa parte.
Essa exposição hiperbólica significa a grande dificuldade que as riquezas frequentemente constituem para a salvação, pelo mau uso das mesmas, empregando-as para satisfazer impulsos de concupiscência. Bem empregadas, as riquezas podem servir como moeda para conseguir a salvação. De fato, muitos ricos conseguiram ser grandes santos. Ou seja, não significa que na medida em que você consegue a riqueza, automaticamente você é inapto à salvação. Mas sim porque geralmente os holofotes cegam o teu verdadeiro eu. E se você não possui autocontrole, ao invés de você dominar a riqueza, você passa a ser dominado pela riqueza. E para quem realmente se conhece e tem a capacidade de manter o autocontrole independentemente da situação, quanto mais riqueza você consegue, mais conectado a Deus você fica. Porque você está cada vez mais a explorar o potencial que Deus te deu. E as riquezas que você adquire, ao invés de satisfazer impulsos de concupiscência, você acaba agregando valor na vida de outras pessoas. Então esse é o verdadeiro sentido dessa passagem. Então seja rico, explore ao máximo o potencial que Deus te deu e viva uma vida extraordinária. Então não há melhor forma de terminar esse vídeo se eu não te recomendar esse vídeo aqui. Então como esse agregará muito valor para a tua vida. E esse é provavelmente o melhor investimento de tempo que você fará hoje. E automaticamente amplia o diafragma da tua mente, de modo a conquistar resultados extraordinários e definitivamente deixar de ser guiado pelas crenças. Então na qualidade desse conteúdo ser de extremo valor para você, eu sei que queres ser grato de alguma forma. Então como modo de retribuição, a única coisa que eu preciso é que utilizes esse dedão aqui e bota um like nesse vídeo. E se você se inscrever, meus parabéns, pois aqui o objetivo é conquistar o sucesso ou morrer tentando. Salute!